Olá pessoal, aqui é a Débora Mexica do Encontros Astrológicos e hoje eu estou aqui para falar um pouquinho sobre a retrogradação de Plutão no signo de Capricórnio. Plutão está retrogradando no signo de Capricórnio do grau 24 até o grau 22, sendo que o grau 22 foi aonde aconteceu a grande conjunção de Plutão e Saturno. Para quem assistiu ao vídeo que eu fiz falando sobre essa conjunção, muitos de vocês sabem que ali é como se tivesse tido um tratado final, né? E Plutão vai chegar justamente nesse ponto. E Plutão, por estar retrógrado agora, né, ele vai ficar até o dia 4 de outubro de 2020, tá bom? E por ele estar retrógrado, ele, de certa forma, vai sair de cena. Ele vai sair de cena porque ele vai começar a trabalhar por detrás dos bastidores. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que ele pode soltar muitas coisas. Muitas coisas podem se revelar, muitas pessoas podem mostrar um lado mais sombrio. Algumas questões ou algumas situações mais difíceis podem acontecer, né, nesses próximos meses aí, até outubro. Ou talvez algumas coisas podem inclusive melhorar, ou parecer que as coisas melhoraram um pouco, que o processo Fênix, né, o processo morte e renascimento ali, talvez tenha deu um break, né, uma pausa, e as pessoas vão poder soltar um pouco mais, revelar mais algumas coisas a respeito delas. Não só de pessoas, mas de situações, inclusive dentro dos sistemas, seja ele qual for o sistema, como também ainda nas rupturas de estruturas que estão acontecendo. Como Plutão retrógrado, o que ele faz ali por detrás dos bastidores? Ele só anota. Ele só vai vendo, opa, isso aqui ainda não tá bom, essa pessoa não aprendeu a lição ainda, isso aqui não tá legal ainda, eita, o que eu vou fazer em relação a isso aqui, porque não tá bom o bastante, essa pessoa tá se achando, esse chefe, né, dessa empresa, ou esses governantes, ou essas pessoas que se acham empoderadas demais, elas continuam achando que tem o poder, né, diante de tudo. É como se Plutão ele se afastasse, saísse de cena assim, levando um pouco o medo, a questão da crise e do pânico. Então ele esconde um pouquinho essas situações, né? E empodera as pessoas, no sentido de, eu venci uma força maior, eu venci a morte. Eu venci o medo, eu venci um poder maior que eu. Então eu estou mais poderoso ou poderosa ainda, tanto como pessoa, tanto como instituição, né? Qualquer tipo de processo que tenha aí, que esteja acontecendo no mundo, né? Principalmente negociações, tudo aquilo capricorniano, né? Que são empresas, que é a própria estrutura governamental, como também qualquer estrutura que mantém, né, a ordem das coisas também. Ou seja, é um período muito delicado, até 10 de outubro ali, 4 de outubro, na verdade, é um período um pouco delicado, porque a gente vai ver muitas situações sendo reveladas, situações em que as pessoas se acham um pouco mais fortes do que antes, mais poderosas, imbatíveis, e talvez revelem coisas muito estranhas. No momento que elas revelam, quando Plutão voltar a ficar direto e passar por essa área de sombra dele, o que vai acontecer? Pingos nos is. Acho que vocês já ouviram falar sobre isso. É quando ele volta consertando as coisas. E quando Plutão, do jeito que ele tá, né, depois que ele fez ali o seu tratado com Saturno, ele tá com poder para tudo, né? Então, Saturno tá voltando para Capricórnio, também retrógrado e também colocando pingos nos is, também revendo um monte de coisa. Então, Plutão, Júpiter, que ainda vai fazer conjunção com Plutão,
e depois e Plutão, todos esses retrógrados em Capricórnio. Ou seja, a gente vai sentir a corda solta e do pescoço, né? A gente vai sentir que a corda tá solta, ah, não vou mais morrer, tá tudo certo, a crise passou. Então são só alguns, né, que os fracotes aí que talvez sofram, deixam os fracotes sofrerem. Eu tô com poder, eu tenho poder aquisitivo, eu tenho poder de influência, eu tenho poder da masculinidade às vezes, né, o poder do sexo, o poder de controle, né, de manipulação. Então, né, e aí esses planetas, quando ficarem diretos, uou, aí é a hora que muita força como essa pode ser castrada aí, né? Então, muita coisa pode acontecer, muitas coisas podem se revelar pra gente, né? Para os seres humanos normais, como nós aqui. E o que é interessante a gente perceber nesse Plutão retrógrado dentro da nossa própria vida, dentro da nossa própria individualidade, é a gente justamente perceber aonde que a gente sente esse poder, né? Aonde que a gente sente essa necessidade de controle, de domínio, de manipulação, né? De às vezes utilizar um poder psíquico muito grande, talvez para invadir a intimidade do outro, para destruir uma estrutura que uma outra pessoa construiu, ou quando a gente utiliza essa nossa força, esse poder individual que a gente traz, e a gente entra no universo, né, na realidade da outra pessoa e tenta mudar as coisas para colocar daquele jeito que a gente quer. A gente tenta construir regras, a gente coloca ali, né, decretos do que deve ser feito, como deve ser, o que deve ser mudado. Ou seja, esse Plutão na nossa vida, em termos individuais, né, pode trazer isso pra gente. E é aquilo, a gente também vai sentir essa corda frouxa no pescoço, tipo, ah, eu tô podendo. E o Plutão retrógrado, junto com o Júpiter, inclusive, pode fazer com que a gente expanda essa nossa necessidade de controle. Talvez a gente sinta mais forte ainda o poder, né? O que o poder faz com a gente. Talvez a gente tenha alguma situação nos próximos meses em que a gente se empodere de alguma forma. Principalmente o sexo masculino tem que tomar um cuidado aí com o seu poder, né? Não só o poder físico, né? O poder de controle, o poder financeiro que de repente tenha, mas o poder inclusive sexual, né? O poder psíquico, emocional, né? O poder de manipular uma situação e colocar aquilo do jeito que ela acha que deve ser, né? Então, assim, é um momento que é bastante delicado para a gente tomar muito cuidado, porque a gente está sendo observado, a gente está sendo monitorado por uma força que está colocando fins em muitas coisas, né? A humanidade como um todo está sendo meio que testado, inclusive nos seus valores, né? Júpiter tem a ver com valores morais, éticos e valores, né, que a gente até desconhece os valores de Júpiter, porque a gente ainda não é capaz de alcançar e de enxergar e ver e entender e compreender todos os valores que Júpiter traz, porque é uma coisa muito ampla, né, é muito elevada, que talvez a gente não consiga nem entender ainda, né? Mas esses valores estão sendo testados também, porque Júpiter também está retrogradando. E só que, assim, como humanidade, com questão de sermos mais humanos, sabe? Não sermos tanto chefes, pessoas que estão ali no controle, pessoas que têm um poder aquisitivo, poder, né, do trabalho, poder, sei lá, de
contratos, eu te contrato, eu te demito. Às vezes ali um RH se acha tão poderoso, né? Se acha dono da empresa, quando não é. E quando tem um cargo assim, que contrata e demite pessoas, então faz a pessoa se sentir muito poderosa também. Ou seja, dentro da nossa própria casa, né? Muitas vezes fora da nossa casa, a gente não é nada, né? E quando a gente entra em casa, a gente se coloca como, né, o poderoso, a poderosa, né? Com aquela soberba toda. E vai controlando a tudo e a todos. E o mundo está pedindo, né? Plutão, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, todos esses planetas aí, eles estão falando assim, a humanidade está precisando ser mais humana e menos máquina, menos consumista, menos dependente, né, de um sistema que vai escravizando as pessoas. É importante a gente entender o poder da grande massa, né, o poder do povo, entender como é que o sistema funciona como um todo, né? Então, assim, além de tudo, é óbvio, todos esses planetas, eles estão, de certa forma, despertando a humanidade para ser mais humana, sabe? Para conhecer os seus próprios poderes e sair das rédeas de um poder que já está ultrapassadíssimo, está super ultrapassado. Então é um momento bastante interessante também nessa questão de evolução, né? Claro que o Plutão ainda vai ficar bastante tempo no signo de Capricórnio, está trabalhando muito ainda essas questões. Vai chegar em Aquário, vai ficar muitos anos em Aquário, depois entra em Peixes, ou seja, tem muitos anos pela frente para muitas mudanças acontecerem. Mas quanto mais a gente se tornar consciente do que somos como almas, seres humanos, da relação com o outro, da relação com as pessoas como irmandade, como, sabe, pessoas que tem espaço para todo mundo pode um pouco. Então, isso é possível de ser feito, né? Uma mudança aí pode acontecer, e a gente, como humanidade, precisa entender essas mudanças que Plutão está pedindo, né? É claro que esse Plutão retrógrado, ele pode trazer uma segunda onda, tá? Uma segunda onda de doenças, de mortes, ou seja, ele pode dar uma recuada, ou seja, os números ficarem meio perdidos, a gente perdeu o controle da situação no sentido de o que está acontecendo, a gente não tem mais estatísticas, não tem mais números, não tem mais nada. E, de repente, ele pode voltar com tudo. E aí mostrando as reais estatísticas, né? Ou seja, pode vir uma segunda onda aí, assustando muita gente, principalmente aquelas que estão achando que estão imunes a qualquer coisa de Plutão, né? Ai, passou, vamos supor, eu peguei o vírus, né? Agora eu venci, eu não morri e agora eu tô imune. Será? Será? Se não vai de um jeito, talvez não tenha como fugir, tem que ir de outro, entende? O importante é a gente não deixar essa soberba subir a nossa cabeça e a gente acabar colocando os pés pelas mãos, né? Porque, e se achar, né, aquela pessoa que pode tudo, agora eu sei que nada me derruba e agora eu vou tocar o terror, né? E não é bem assim, né? Então, uma força, uma segunda onda pode chegar aí assustando muita gente, se não até outubro, talvez depois de outubro, tá? Muitas coisas podem acontecer, tá certo? Então é isso, pessoal, esse foi o vídeo falando um pouquinho sobre Plutão retrógrado ao longo
né, desse tempo aí em que Plutão está retrógrado. Obviamente eu vou trazer mais vídeos para vocês e também vou trazer mais vídeos falando de Júpiter e Saturno, que também estão retrógrados aí, e Vênus também em Gêmeos. E é isso, tá bom? Se vocês lembrarem de deixar o like, eu agradeço demais. Lembre-se aí de deixar o seu joinha, que vocês já sabem, ajuda muito, muito, muito o canal. De compartilhar esse vídeo com as pessoas que vocês sabem que gostam desses assuntos. E caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, tá vendo esse rostinho aqui? É só você clicar nele, que você se inscreve e começa a fazer parte aqui dos nossos encontros, tá bom? Super beijo para todos e nos vemos nos nossos próximos encontros astrológicos. Até lá. Tchau, tchau.